Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje eu vou te apresentar as principais cidades pequenas do Rio Grande do Sul que você definitivamente deveria conhecer. E só para deixar claro, estamos falando de cidades pequenas com até 10 mil habitantes, que por incrível que pareça, ao todo somos mais de 320 das 497 que existem atualmente. Então, sem mais delongas, mete o dedão no like e bora lá! E vamos começar por Ametista do Sul, uma cidade de pouco mais de 7 mil habitantes que se destacou no Brasil e até no mundo por conta das suas riquezas extraídas do solo, mais especificamente da pedra ametista, que em 2013 foi escolhida para ser o mineral símbolo do Rio Grande do Sul. A mineração da ametista ainda acontece pela cidade e diversos monumentos e atrativos turísticos utilizam a pedra para atrair os visitantes. A próxima cidade da nossa lista é Cândido Godói, com algo em torno de 6 mil habitantes, e que é internacionalmente conhecida como a capital mundial dos gêmeos por conta da incidência de 10% dos nascimentos serem de gêmeos. Diz um jornalista argentino que isso é fruto de manipulações genéticas do médico nazista Joseph Mengele, que passou na cidade na década de 60. A galera da cidade não curte muito essa história, então no fim tudo isso é um grande mistério. Outra cidade é Colinas, no Vale do Taquari, com cerca de 2.500 habitantes. Um lugar cheio de colinas, é óbvio, junto ao rio Taquari, com ruas bem cuidadas e muitos jardins floridos. Não à toa, Colinas tem o título de cidade-jardim e é uma cidadezinha de cultura tipicamente alemã, com diversas festas e pontos turísticos que fazem todo mundo se apaixonar. Seguindo, próximo a Bento Gonçalves, um lugar que vale a pena conhecer é a cidade de Cotiporã, com quase 4 mil habitantes. Cotiporã é conhecida como a joia da Serra Gaúcha por conta das joias que são fabricadas na própria cidade, além de ser um destaque no incentivo às artes, nas belezas naturais e também nos esportes radicais, como no rafting. E você já ouviu falar em Derrubadas? É uma cidade de pouco mais de 2.500 habitantes na divisa com a Argentina, que ostenta o maior salto longitudinal do mundo, o Salto do Yucumã, lá no Parque Estadual do Turvo. Esse parque, além do famoso salto, é também o último reduto da onça-pintada no Rio Grande do Sul. Outro lugar legal é a cidade de Ilópolis, no Vale do Taquari, com algo em torno de 4 mil habitantes. Ilópolis é tida como a cidade da erva mate, que aliás é uma tradução do próprio nome do lugar, e é famosa por diversos pontos turísticos, pela produção da erva mate, pela cultura e também pela gastronomia e arquitetura italiana. Seguindo, em Imigrante, uma cidade com aproximadamente 3 mil habitantes, é onde fica o maior cactário da América Latina, um lugar fantástico que muitos desconhecem, mas que quem conhece sempre volta. Além disso, a pequena cidade também é bastante conhecida pelo turismo religioso, pelo turismo de aventura, pela rota gastronômica e pela tranquilidade. Em Ivorá, na região central, uma pequena cidade com 1.800 habitantes, é onde fica o Canyon da Piruva, um lugar pouco conhecido pela maioria dos gaúchos e que cada dia mais tem aparecido por aí nas redes sociais. É um lugar fantástico que eu tenho certeza que você vai querer conhecer agora, assim como o Monte Grapa com 520 metros de altitude. Na região do Vale do Caí, na encosta da Serra Gaúcha, você vai querer conhecer a pequena Linha Nova com 1.600 habitantes, uma das cidades com uma das melhores qualidades de vida do estado e um lugar charmoso com influência da cultura alemã. Na região da Rota das Araucárias encontramos Machadinho, uma cidade com 5.600 habitantes, rica em natureza e com uma das melhores águas termais do Brasil, com fontes com temperaturas que chegam aos 46 graus. A cidade é famosa pelos balneários de águas termais, óbvio, e também por diversos pontos turísticos que recebem turistas o ano inteiro. Outra cidade que você precisa conhecer é Maquiné, próxima ao litoral norte, uma cidade com 6.600 habitantes que vem atraindo muitos turistas ultimamente por conta das reservas de Mata Atlântica e de suas cascatas, como a Garapiá e a Forqueta. É um lugar perfeito e tranquilo para ficar em contato com a natureza. Indo para a região da Serra Gaúcha, talvez você não conheça Monte Belo do Sul, uma cidadezinha com 2.500 habitantes colonizada por imigrantes italianos, mas quando conhecer, certamente vai querer visitar na próxima viagem para essa região. Monte Belo é famosa pelos morros, pelo clima, pela arquitetura e pela produção de uvas e vinhos. Uma curiosidade aqui, o município é considerado o maior produtor de uvas per capita da América Latina e maior produtor de uvas brancas do Rio Grande do Sul. Na região das Hortênsias, quem se destaca é a pequena Morro Reuter, uma cidade que fica na famosa Rota Romântica e tem aproximadamente 6.500 habitantes, paisagens muito tops, clima ameno e uma arquitetura bem alemã.
Morro Reuter é aquele tipo de cidade que quando você conhece, fica se perguntando como é que não descobriu isso antes, porque certamente é uma pérola gaúcha. E já ouviu falar em Mussum, a cidade? Não o carinha lá da turma do Didi. Mussum fica no Vale do Taquari, tem quase 5 mil habitantes e é conhecida como a Princesa das Pontes por conta do trecho da Ferrovia do Trigo que passa por lá. Você já deve ter visto alguma dessas fotos por aí. Recentemente a cidade lançou também um roteiro turístico chamado Casas e Casarões de Mussum. Essa cidade realmente é um encanto. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca e se você já conhece alguma dessas pequenas cidades, utilize a hashtag #MinhaFotoMeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E se tu curtiu a minha camiseta, vai na descrição que tem um link da Two Shirts, uma loja que faz camisetas com estampas personalizadas de cada região do Brasil. Essa é a do Rio Grande do Sul. Seguindo o baile, na região de Jaguari fica a cidade de Nova Esperança do Sul, com 5.200 habitantes, um lugar com aquele clima de interior, população receptiva e natureza bem preservada. Mas o que mais chama a atenção por lá é a Gruta Nossa Senhora de Fátima, uma das maiores grutas subterrâneas da América Latina, que abriga até 5 mil pessoas, basicamente a população da cidade inteira. Na Serra Gaúcha, outro lugar interessante é a pequena Nova Pádua, com 2.500 habitantes, uma cidade um pouco fora da rota tradicional da região, mas que vem crescendo insanamente no turismo. Nova Pádua, o pequeno paraíso italiano, como é conhecida, além das suas origens obviamente italianas e da agricultura forte, é muito procurada pelas paisagens, pela adega Dom Camilo e pelos restaurantes de comida tipicamente italiana. Em Novo Cabrais, na região do Centro-Serra, uma cidade com 4.200 habitantes, o que mais atrai turistas é o maior bosque privado do Rio Grande do Sul, o Parque Vitec, com 70 hectares de área, mais de 2.500 árvores e principal ponto turístico do lugar. O parque é um lugar perfeito para contemplação da natureza, descanso e reflexão. Outra cidade próxima a Gramado é Picada Café, com seus 5.700 habitantes. Picada Café é um lugar com uma cultura tipicamente alemã, o que se percebe pela arquitetura e pelos cafés coloniais. Mas por lá, além dos inúmeros pontos turísticos, o que mais se destaca talvez seja o Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn e o moinho que forma o cartão postal da cidade. Outro lugar bastante interessante é Pinto Bandeira, um pequeno paraíso com um pouco mais de 3 mil habitantes, emancipado de Bento Gonçalves em 2013. Pinto Bandeira é uma pequena cidade de colonização italiana bem tranquila, que ostenta em paisagens naturais, experiências turísticas únicas na Serra Gaúcha e que é muito forte na produção de vinhos espumantes, além de ser a capital brasileira do pêssego. Em Salvador do Sul, no Vale do Caí, é onde fica outro pequeno paraíso com seus 7.700 habitantes, com uma colonização bem alemã. A cidade é a maior produtora de ovos do Rio Grande do Sul, é cheia de encantos e, claro, repleta de pontos turísticos como a Praça José Lindolfo Rumes e também o túnel da Linha Bonita. E se você curte o frio e a neve, então é São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, que você deve conhecer. Ausentes é uma cidade com 3.500 habitantes que fica na divisa com Santa Catarina. É lá que fica o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, o Pico do Monte Negro, com 1.413 metros de altitude, sem falar nos inúmeros outros atrativos turísticos. A cidade é a que tem a maior incidência de neve no estado, nevando praticamente todos os anos e também é palco de inúmeras novelas e filmes brasileiros. Outro lugar que você vai adorar conhecer é Tavares, uma cidade que fica no estreito entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, com algo em torno de 5.400 habitantes. Tavares, além de toda a história que tem, é famosa pelos seus faróis, pela mata costeira, pelas suas dunas e pela famosa Lagoa do Peixe, um lugar que preserva a natureza e que é considerado um restaurante internacional, pois alimenta mais de 150 espécies diferentes de aves, sendo umas 60 delas migratórias. É o único lugar do Brasil que abriga tal número de espécies. Mais uma cidade que você vai curtir é Vale Real, no pé da Serra Gaúcha, na região do Vale do Caí, com seus quase 6 mil habitantes. Vale Real respira cultura alemã, o que se percebe na gastronomia e na arquitetura, principalmente, e também é apontada como a cidade mais igualitária do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil por conta dos bons índices de escolaridade, emprego e violência. Os bons índices de violência, e por índice de violência eu quero dizer que tem pouca violência, então boa segurança. Ficou estranho, vocês entenderam? E que tal Vespasiano Correia e seus 1.700 habitantes? A cidade, que foi uma das últimas a serem colonizadas pelos italianos no século XIX, é bastante procurada por conta das belezas naturais, dos morros,
das cascatas e, claro, da Ferrovia do Trigo, dos inúmeros túneis e do Viaduto 13 e seus 143 metros de altura, o maior da América Latina e segundo maior do mundo. Na cidade de Vitor Grefe, no norte do estado, encontramos outro paraíso com quase 3 mil habitantes. E por lá o grande destaque vai para a Praça Municipal Tancredo Neves, tida como a mais bela praça do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 200 esculturas podadas em ciprestes. E saber que tudo isso começou como um hobby de um antigo profissional que fazia a manutenção da praça e hoje é um patrimônio histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. E que tal Westfália? Essa é uma cidade na região do Vale do Taquari com cerca de 3 mil habitantes, que preserva forte as suas origens alemãs. Westfália ainda não é uma das cidades mais turísticas do Rio Grande do Sul, mas certamente merece estar nessa lista por ter sido considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil e também por ter conquistado a segunda posição no ranking das cidades com melhor qualidade de vida, numa pesquisa feita pela Fiocruz. E eu sei que eu não posso falar de todas as 329 cidades pequenas que existem no Rio Grande do Sul. Então por hoje é isso, né? Eu tenho certeza que muitas cidades ficaram para trás. Então comenta aí embaixo quais faltaram no vídeo para complementar o conteúdo e quem sabe podemos fazer uma parte 2? Sugiram também qual é o próximo estado para a gente falar das pequenas cidades. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.